Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter vocês aqui com a gente. A gente voltou com Querida Internet, nosso podcast para aprofundar como o digital e a cultura contemporânea impactam nossas vidas. E hoje a gente tem mais um episódio apresentado pelo Pacto contra a Fome para a gente colocar a nossa atenção, a nossa lente na cultura do desperdício. E a gente chegou em dezembro, um mês que é dos excessos, dos encontros, das comidas, das vontades, das compras. E hoje a gente vai colocar uma lupa nas festas de fim de ano. Por que a gente sente que precisa cozinhar para um batalhão, fazer aquela mesa instagramável para achar que a gente teve um bom Natal? A ceia ela acaba que vira uma performance e o carinho se mede pela quantidade e a tradição se confunde com o excesso, quem não se identifica. E é sobre essa relação complexa que a gente vai falar hoje, como a pressão social e a propaganda digital nos fazem gastar muito mais, produzir sobras que viram lixo e no fim carregar uma culpa que a gente nem precisava. Como sempre, a nossa rota aqui é de ajuste, de escolhas mais leves, afeto. Tá pronto? Bora? E é muito importante a gente colocar o elefante na sala, porque são 55 milhões de toneladas de alimentos ao ano desperdiçadas ou perdidas em toda a cadeia. E 54,5 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, sendo 6,4 milhões deles em insegurança grave, ou seja, fome. A comida que a gente desperdiça reverbera o ano inteiro, por isso que é tão importante a gente pensar sobre isso. Pra gente entender melhor esse cenário, tem duas convidadas perfeitas aqui com a gente hoje. Com a gente, Aline Matuja, engenheira sanitarista e ambiental, mestre em saúde pública e uma das vozes confiáveis certificadas pelas Nações Unidas para falar sobre clima, chiquérrima. Apresentadora do Eco Brasil, disponível no Globoplay, e cofundadora do Instituto para Futuros Locais. Bem-vinda, Aline. Obrigada, Dani e Lu, pelo convite. Vocês sabem o quanto eu admiro o trabalho de vocês, o quanto o trabalho de vocês também faz parte da minha formação como comunicadora. Estou aqui feliz de poder compartilhar um pouco sobre o que a gente tem feito, sobre as reflexões nesse panorama do desperdício, da alimentação, o que tudo tem a ver com tudo, onde é que a gente está imerso, onde é que a gente pode ter responsabilidade, onde a gente também não tem. Eu adoro aprender com você também, Aline, querida. E para mapear o impacto financeiro desse exagero, tá aqui com a gente a Amanda Dias, que é comunicadora, gestora financeira e fundadora do Grana Preta, um programa maravilhoso de emancipação financeira. Bem-vinda, Amanda. Oi, Dani. Oi, Lu. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse tema que permeia tanto a nossa relação com o dinheiro também, a nossa relação financeira, que é essa relação com a comida, com o desperdício e com o consumo. E ainda mais de estar aqui com a Aline, que é uma grande referência, então estou muito feliz de fazer esse papo com vocês. Eba! Então vamos começar com essa lógica que nos domina no fim do ano, que é melhor sobrar do que faltar, né? A gente já parte desse lugar. E como é uma questão de afeto, de culpa, de tradição, ou é quase uma performance, né, exigida de todos nós. E aí, Aline, quando a gente olha para uma mesa de fim de ano lotada, com uma quantidade que daria para alimentar o dobro de pessoas, o que que isso diz sobre o Brasil e sobre nossa relação com o desperdício? Já começamos assim, então. Assim, tranquilo. Enquanto vocês falavam, eu fiquei aqui percebendo o quanto a gente está embolado numa confusão entre celebrar a prosperidade ou chafurdar, aprofundar os nossos laços com uma cultura que produz desigualdade, que produz um eu tenho e o outro não tem, que produz comparação. Quando você fala de performance, vem para mim assim, eu tiro a foto porque a minha mesa é a mais especial, né? O meu post vai e tudo que, como tudo que está relacionado a essa cultura da performance nas redes sociais, a gente corre o risco de fazer isso com o que tem de mais importante na nossa vida, que é o alimento. E aí, nessa data do final do ano, o quanto a gente se junta ao redor da mesa para partilhar esse alimento, né? Com quem que a gente escolhe partilhar e o que a gente faz com essas quantidades, né? Eu venho de uma casa que, assim, a gente
tinha essa abundância, essa prosperidade, até um pouco de excesso na noite do Natal, mas a gente passava depois um mês comendo comida de Natal. Era no sanduíche, virava salpicão, virava salada. Então, tem muitas formas de praticar tudo isso, né? E tudo isso é cultura. Então, acho importante a gente falar disso nesse momento em que a sociedade se direciona para o descartável de tudo, né? Então, o post, ele é tão efêmero, né? Eu faço um post no Instagram, amanhã eu já tenho que fazer outro. A comida não é assim, gente. A comida é terra, veio da mão de alguém, é um esforço energético que a gente faz, né? Energético não no sentido místico, mas no sentido físico mesmo, né? De quem plantou, de quem colheu, a distribuição que isso viveu até chegar no nosso prato. E aí, só para lançar um númerozinho que eu acho que pode plantar algumas ideias aqui, normalmente na nossa cadeia de alimentação, 25% do desperdício já acontece no consumo. Então, se a gente acha que Natal, Ano Novo, já são épocas de gerar mais consumo, para onde vai esse percentual? Eu imaginaria ele indo aí para 40%, 50% de desperdício na ponta. E Amanda, dezembro já é um mês caro, né? A gente gasta, e a gente ainda acaba caindo nessa armadilha de inflacionar o orçamento em nome de uma tradição, que muitas vezes, assim, a gente nem pensa sobre ela, mas a gente precisa fazer aquele mesão. O brasileiro gosta de fartura, a gente precisa mostrar isso, assim. Por que a gente cai nisso e como é que a gente pode começar a mudar o pensamento? Bom, eu acredito que para responder essa pergunta, a gente tem que olhar um pouco para a nossa história, né? E a história que a gente tem dessa relação com a comida. O brasileiro, ele é um povo que ele confraterniza muito ao redor da comida, e isso tem a ver com as nossas heranças ancestrais, né? Falando principalmente da herança africana, a gente tem uma cultura de celebrar ao redor da comida, de ofertar comida para os nossos deuses, para o nosso sagrado, de ter um profundo respeito em relação à comida, que funciona tanto quanto nutrição do corpo, quanto nutrição espiritual, né? Como uma troca de energia que a gente vai fazer ali com aquele alimento. Então, é um povo que valoriza muito isso. E quando a gente vai pensar também da nossa história, né? Eu estudo muito essa questão do trauma econômico e de como esse trauma que é vivido ali no passado, na infância, ele acaba perdurando ao longo da nossa vida inteira. Quando a gente vai avaliar ali o contexto socioeconômico do país, a gente tem uma população que tem uma média de renda, e aí a gente está falando da média da população, tá? Lembrando que esses dados que vocês trouxeram de insegurança alimentar, fala de uma parte da população que, para alcançar essa média, muitas vezes vai ser preciso 9 gerações, né, de acordo com a OCDE. Então, a média de renda da população brasileira é R$ 3.457. Vamos colocar aí, essa é a média. Quando a gente vai pensar na estimativa que o DIEESE faz de um salário mínimo que seria ideal para 2025 para custear, né, tudo aquilo que a gente tem de básico, contando com o aluguel, porque quando a gente fala de salário mínimo, ele não desconta o aluguel, né? Porque se for tirar o aluguel do salário mínimo, não fica quase nada. Sim. Então, o cálculo do DIEESE vai para um salário mínimo de R$ 7.147,91. Então, isso está muito superior ao salário mínimo nacional e também superior à média de renda do brasileiro. Então, a gente já está falando de uma população que vive normalmente com um orçamento muito apertado. Então, o que isso diz para a gente? Isso fala o quanto a população brasileira ela é submetida a uma experiência de escassez constante, ainda que ela não esteja numa realidade de extrema pobreza, tá?
Então, quando a gente pensa numa pessoa que saiu dessa realidade de extrema pobreza ou de pobreza e de insegurança alimentar, como uma grande parte da nossa população, a gente vai ter aí uma série de traumas e demandas represadas dentro dessas pessoas que vão desembocar na forma que elas consomem e que elas se relacionam com o dinheiro na vida adulta. Então, se eu fui uma criança que sofreu uma série de restrições, sobretudo de restrições alimentares, eu vou lidar com a comida de uma forma completamente diferente, talvez até um pouco disfuncional na minha vida adulta. Então, a gente vai ter casos de pessoas que, quando tem dinheiro, acabam comprando muito com esse medo de faltar, e aí acaba perdendo comida, desperdiçando comida. Vai ter pessoas que ali, mesmo quando os filhos já saíram de casa, continuam cozinhando para um batalhão de gente, porque não teve tempo ainda de ajustar essa questão do quanto que faz de comida, e isso também tem um impacto nessa noção dela de bem-estar, de prosperidade, que é o fato de ver muita comida. E também a gente vai ter a realidade das pessoas que já vivem, né, ali numa demanda represada o tempo todo, ou seja, estou sempre puxando de lá para cobrir aqui, nunca tenho dinheiro sobrando. Quando chega no final de ano, depois de um ano inteiro de restrição financeira e às vezes também de restrição alimentar, que acaba sofrendo vários gatilhos aí de propaganda, internet, mídia, esse consumo ele vai vir como uma forma também de sanar essas dores e essas faltas que vêm aí sendo represadas o ano todo. Então, a gente passa, às vezes, uma vida inteira sofrendo uma série de restrições, e aí, quando chega nesses momentos, é quando esse gatilho vai fazer com que as pessoas pensem: pô, já trabalho o ano todo, já faço todo o sacrifício o ano todo, agora é a hora de também me permitir. E aí, nisso, a gente acaba juntando o fato de que as coisas já estão mais caras, porque já se sabe que o brasileiro é um povo que deixa supostamente para a última hora as coisas, então tudo já vai estar muito mais caro. E ainda vai ter essa outra demanda, que é uma demanda muito mais emocional e de comportamento de consumo, que é o fato de descontar toda a restrição que passou o ano todo no final do ano. Então, a gente precisa olhar para esses dois cenários, né? Que é a questão do trauma da pobreza, dessa escassez que vem desde a infância, com também o fato de que a maioria das pessoas no Brasil vivem em constante regime de restrição e de escassez. E a gente sabe que a escassez ela captura uma parte do nosso cérebro onde a gente não consegue olhar e planejar para o futuro, uma vez que as nossas demandas do agora, do presente, não foram sanadas. Então, nessa briga aí, o gatilho da urgência ele acaba vencendo sempre. E é tão bom você trazer contexto, porque a gente inevitavelmente sempre vai trazer as questões para como elas reverberam na internet. E na internet está todo mundo com o dedo pronto, apontado para o outro para julgar. Então você não sabe a história da pessoa, você não sabe o que é que está culminando ali naquela mesa. Então, acho que a gente ativar um filtro da gentileza e da curiosidade sobre de onde cada um vem é muito importante, né? Pra gente não cair nessa espiral tão difícil das redes sociais. E, Amanda, para complementar, como é que a gente desarma esse ciclo do compro demais para não me sentir mal, / me sinto mal porque jogo fora? Então, assim, que tipo de combinação a gente pode fazer entre um planejamento financeiro mais assertivo, que também não dê dor de cabeça no mês seguinte, e uma conversa franca, talvez para quebrar padrões, para pensar, ok, a gente já veio de um lugar, agora a gente está noutro. Como é que a gente olha para essa nova configuração e a gente cuida melhor dessa ceia? Eu acho que primeiro é mobilizar ativamente, né? Tirar um tempo. Eu estava, inclusive, fazendo isso antes de entrar na nossa chamada aqui para conversar sobre isso. Eu estava sentada, planejando como é que vai ser o meu final de ano e o meu início do ano que vem, pensando justamente
em todos esses compromissos familiares, de presença, que também muitas vezes são financeiros, porque envolve deslocamento, envolve você fazer um mercado, envolve você dar um presente. Então, tudo isso precisa ser planejado com uma certa antecedência, até para você pensar promoções, pensar o que vai comprar, qual o preço, né, que você pode gastar com cada uma dessas coisas. Mas quando a gente vai pensar no longo prazo, isso precisa ser um esforço combinado de educação financeira e também com um suporte emocional, porque isso mexe muito com a gente. Quando eu falo sobre essas questões da escassez, eu falo de um lugar de quem viveu isso e que presenciou isso também, né? Porque isso tem diversos níveis. A gente vai falar de escassez com os nossos pais, talvez eles venham de lá dizendo: mas eu te dei tudo de melhor que eu pude te dar, porque na minha infância foi completamente diferente. E claro que sim, todos os pais que são comprometidos, de fato, com a criação dos seus filhos vão buscar dar o melhor que eles podem. E isso não significa que essa criança vai crescer sem trauma e sem problemas, né? Porque eu tenho, por exemplo, a realidade dos meus pais que viveram uma situação de fome, de escassez muito maior que a minha, mas isso não anula o fato de eu ter vivido uma realidade na infância de insegurança alimentar, que é basicamente você ter acesso à comida, mas não ter acesso, por exemplo, à variedade alimentar, a uma proposta nutricional que atenda a todas as suas demandas enquanto criança, né, em fase de desenvolvimento, que você precisa de uma demanda nutritiva, tanto de refeições, lanches e tudo mais, que te ajude no seu desenvolvimento cognitivo também. Então, tudo isso vai impactar no desenvolvimento dessa criança e, consequentemente, na forma que isso vai se refletir na vida adulta, na forma que ela lida com o dinheiro e que ela gasta o dinheiro. E aí, quando a gente olha para essa realidade familiar, né, tá todo mundo tentando lidar com as demandas do capitalismo, né, trabalho, 2 empregos, criação dos filhos. Essa demanda financeira de ter que dar conta de tudo, com um salário que é muito curto e muitas vezes insuficiente, também tira tempo dos pais de dedicação para essa criação dos filhos. Então, vamos pensar em tudo isso e como isso se expressa, né? Eu falo muito sobre essas questões da escassez porque eu passei por isso e passo ainda hoje por alguns desses reflexos e na forma que eu lido com o meu dinheiro. Bom, e aí eu trago essa minha experiência pessoal também para os meus cursos, palestras, consultorias e para o conteúdo também, né? Porque isso vai norteando muito e muitas vezes essa experiência ela não é única, né? Nenhuma experiência relacionada a isso ela vai ser individual. Então, a forma que eu elaboro isso me ajuda tanto a trazer soluções para as pessoas que trazem essa demanda muito grande, muito forte, quanto para pensar para mim mesma soluções para esses padrões de pensamentos e bloqueios cognitivos que a gente vai tendo em relação ao dinheiro e às finanças. E eu sei que isso é uma demanda que vem aí, tipo assim, há alguns anos de terapia, é uma jornada mesmo, né? Porque conforme você vai tendo essa mobilidade econômica e social, você vai aprendendo a lidar com o dinheiro na abundância. Porque a gente foi condicionado a lidar com o dinheiro na falta. E lidar com o dinheiro na falta é muito essa questão de urgência, né? De lidar com a urgência ali do momento. A dificuldade de planejar o futuro, de pensar ali aposentadoria, de pensar num cenário de maior tranquilidade financeira é muito latente, é muito difícil. Então, aprender a lidar com isso na abundância é uma jornada que eu acho que vai de vida toda. E a gente precisa cada vez estar mais falando sobre isso, porque a narrativa que se constrói, principalmente nesse universo financeiro, é de que se você estudar muito, trabalhar muito, você vai conseguir superar a pobreza e acabou aí. Agora é só felizes para sempre. Só que não é esse conto de fadas todos. Então, conforme você vai superando a pobreza, você ainda precisa ir superando uma série de bloqueios cognitivos, de pensamentos que
fazem você viver nesse ciclo justamente de compro mais para compensar o emocional e, ao mesmo tempo, essa compra acaba impactando emocionalmente porque eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado pela minha falta de planejamento, pela minha falta de segurança financeira. Então, isso vai se retroalimentando. Então, não é felizes para sempre. É entender que a gente precisa olhar para a nossa história e, aos poucos, ressignificando esses traumas que vão aparecendo ao longo do tempo. Esse medo de perder tudo, medo de faltar. E isso, em relação à comida, é muito presente. Eu lembro que quando eu ganhei o meu primeiro salário e quando eu comecei a trabalhar e a ganhar uma remuneração, essa parte da relação disfuncional com a comida apareceu de forma muito latente, assim, sabe? De fazer aquele mercado e comprar tudo que você não pôde comer na infância, tudo que você não teve acesso de comer na infância. Parece que o paladar volta a se tornar infantil de novo, né? E você quer comer miojo, salgadinho, um monte de coisa que você não, às vezes não tinha acesso na infância, mas que via isso muito frequentemente na TV, nos colegas de escola. Naquela época eu ainda não tinha internet, né? Eu fui ter internet a partir dos 15 anos, mas imagina alguém que já tem esse acesso e esse bombardeio presente o dia todo dia na rotina, o quanto é difícil lidar com isso, né? E a forma que eu lidei na época foi me dar 2 anos, basicamente, para dar vazão a essa criança, né? Essa criança interior, no momento que Planejado a até gente consegue nisso. Exato. Mas é porque a gente tem que planejar, porque o impacto vem, né? O impacto vem no corpo e na saúde. Eu comecei a entender que a escassez que estava se expressando aqui nesse momento e que eu estava talvez sanando esse desejo da minha criança interior agora, no futuro quem ia pagar por isso ia ser eu, pagar em saúde, em adoecimento, em uso de remédios. Então, eu me dei 2 anos assim para entender essa demanda, ganhei muito peso, perdi muito em relação à saúde, mas chegou um momento que eu tive que ser a adulta para essa minha criança, de entender assim que a gente não está mais nessa realidade, onde a gente vê aquela abundância de comida e precisa dar conta de tudo, precisa comer tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que a relação do brasileiro com a comida, sobretudo agora no final do ano, é muito essa relação de quando se vê na abundância, fazer de tudo, aproveitar de tudo e gastar mesmo, porque não sabe em qual outro momento ela vai poder viver aquela realidade. Então, acho que é bem por aí e é uma solução que não se dá rápido, nem prático, em fórmula mágica, como costumam Não. dizer aí, mude seus pensamentos. É uma coisa que vai ao longo dos anos. A gente sempre termina nas emoções, né? E como são elas que estão controlando as rédeas desse cavalo selvagem, que é muitas vezes a nossa mente. E como é importante esse desenho que você traz, Amanda, porque primeiro porque a gente vê, se reconhece em várias partes assim desse desenho. E segundo, porque traz um acolhimento tão grande da gente entender por que a gente está aqui, né? Por que o nosso povo está aqui e tira a culpa individual, né? Tira, eu não sei, eu não consigo planejar, eu não tenho controle. É um grande tamo junto, né? E vamos olhar juntos. E aí, se a gente olha para essa mesa de Natal, que a gente sente que precisa ter muita variedade, X tipos de arroz, 3 sobremesas diferentes, é realmente um retrato disso que você trouxe. E na prática, o que acontece? Isso sobra e ninguém sabe o que fazer com aquilo depois. E aí, Aline, eu acho que tem a sua criatividade, o seu trabalho gira muito em torno assim, desse redesenho
de narrativa, redesenho mental também, né? Então, como se a gente pudesse redesenhar aqui juntos essa ceia, olhando para o desperdício, olhando para a saúde, como que a gente poderia manter o clima de festa, honrar essa nossa história, mas sem entrar naquele combo de faz aí tudo em dobro e depois a gente joga fora o resto? Luísa, eu vou ser bem honesta com você, assim, eu acho que qualquer coisa que a gente faça a partir de um lugar, desse lugar de culpa, de tentar resolver dentro da sua própria ceia, da sua família, não perdura, sabe? Acho que a gente costuma ainda se relacionar com consciência ambiental, socioambiental, de forma muito prescritiva. E isso não nos leva a nada. Então, de verdade, eu digo para você que se essa reflexão, se houver espaço interno dentro das pessoas para fazer essa reflexão, mesmo que ela não mude nenhuma vírgula, nenhuma quantidade de arroz, já está ótimo, sabe? Enquanto eu ouvia a Amanda falar, e como é interessante a gente dar contexto e entender a quais violências sistêmicas a gente está vinculado e como elas se expressam nas coisas mais simples da vida, como uma festa de Natal, né? É ancestral que a gente deseje a prosperidade, e a prosperidade vai ser diferente em cada família, né? Dentro das possibilidades de cada família, mas também é ancestral a circularidade. Eu posso afirmar aqui para você, quem planta não desperdiça alimento. Quem planta reconhece o valor de cada tomate, berinjela, arroz, feijão colhido. Ai, E perfeito. mesmo quando sobra algo no final, mesmo quando tem alguma sobra no final, isso volta para a terra, né? Uhum. Porque também é ancestral que a gente se reconecte à terra. Então, a violência sistêmica que eu vejo acontecer muito forte nas famílias brasileiras é 85% da população brasileira hoje vive em cidades. Boa parte dessa população vive numa situação de insegurança alimentar. Todas essas pessoas, assim, o que eu posso dizer? Acho que 90% delas vive sem acesso a um pedaço de chão onde ela possa fazer compostagem. E a gente delegou ao sistema, né, por assim dizer, a gente delega a nossa alimentação, a gente delega a receita das coisas que a gente compra, né? Então, a falta de tempo na vida do cidadão urbanizado, ele é um convite à armadilha mais perversa de todas, que é o consumo e até o endividamento com a compra de alimentos ultraprocessados, que nos desconectam cada vez mais da natureza, porque nos desconectam da nossa própria saúde. Então, as mudanças individuais prescritivas não me interessam. Me interessa que a gente entenda que a gente está imerso num sistema que distanciou a gente da terra, distanciou a gente do paradigma de circularidade, que é simplesmente quem planta também composta. A gente vive hoje uma pequena fatia do ciclo completo. E aí a gente delega ao serviço público, né, às prefeituras, que cuidem do nosso lixo, né, que cuidem disso que sobra. E as prefeituras, eu preciso informar vocês, elas não estão dando conta de fazer o básico, que seria respeitar a ancestralidade dessa circularidade. A prefeitura, ela vive, todas as prefeituras brasileiras, assim, com raríssimas exceções, em pequenas prefeituras que estão aí tentando na vanguarda fazer algo diferente. No geral, elas pegam o seu lixo e conduzem através de uma linearidade, de uma economia linear, até um repositório de uma massa ultracontaminada, misturada com plásticos, vidros, metais, todos os materiais que são pedacinhos de planeta e que também poderiam ser usados com muito mais consciência, e deposita tudo lá. Isso emite gases de efeito estufa, piora a nossa condição climática, piora, inclusive, a nossa produção de alimentos no Brasil. Então, tá tudo... a nossa condição, a nossa cultura alimentar é um espelhamento da nossa cultura de desperdício,
e elas são efeitos colaterais de uma terceirização a um Estado que claramente não dá conta, está perdido, não sabe nem por onde andar. Eu acredito demais nesse resgate da nossa ancestralidade, principalmente porque no Brasil a gente está a 2 gerações de distância dessa conexão. A gente tem essa conexão muito mais viva. Só que hoje, como pode ser que não seja viável todos fazerem a compostagem das suas ceias de Natal, dos seus alimentos no dia a dia, por falta de espaço, ao invés da gente desejar que todos tenham suas composteiras, que também passa a ser uma outra noia de consumo, né? A gente não vai consumir a educação ambiental, a consciência socioambiental. A gente precisa transferir essa ideia de que antes poderíamos estar todos ali compostando, atuando na nossa circularidade ancestral. Agora a gente tem que transferir isso para uma posição mais cidadã, que é: eu vou cobrar da prefeitura, é uma prioridade para mim que a gente sane, que a gente dê mais saúde para a circularidade do nosso sistema alimentar. É uma condição para mim que eu possa acessar alimentos de maior qualidade e talvez eu tenha que, para isso, driblar todo um sistema que interessa a poucas pessoas. E o que acontece, né? A gente compra comida no supermercado. O supermercado tem uma margem de lucro em cima da nossa alimentação, que é um direito básico, importante dizer, de pelo menos 80%, tá? Nossa! Se a gente conseguir... Pois é, a gente comoditizou a alimentação, né? Ela é totalmente industrializada no sentido de é um negócio. Sim. A alimentação, que é um direito básico, se tornou um negócio. Então, até quando a gente vai se envenenar? E o pior, enquanto a classe média faz uma transição para alimentação mais orgânica, com menos veneno, para quem sobra o alimento com veneno? Que é parte de um sistema de distribuição com altos desperdícios e alto lucro também para pouquíssimas pessoas. Até quando a gente vai achar que isso é normal diante do simples direito de se alimentar e viver num ambiente saudável? Eu faço essas provocações porque enquanto a gente não entender que cada vez que a gente investe na saúde, a gente desinveste da doença, a gente não vai fazer grandes movimentos. E eu acho que é disso que a gente precisa, bem honestamente. Caramba, eu tô muito impactada com as falas de vocês e eu fico pensando que, assim, talvez o que a gente precise trazer para a mesa nesse fim de ano é tempo, atenção e presença. A gente fala muito dos encontros, a gente fala um pouco de desaceleração também nesse fim de ano para quem consegue. Mas talvez a gente precise pensar na comida nessa cadeia. A gente precise pensar como é que eu fortaleço a padaria perto da minha casa, que tem uma pessoa fazendo aquele pão ali. Como é que eu vou na feira? O que é que a gente pode fazer para tentar olhar longe da lente da culpa e longe da lente individualizante e dizer assim, é um problema sistêmico, mas que atitudes eu posso trazer para essa minha ceia que já mostre uma mudança de pensamento? Porque assim, eu estou muito impressionada com tudo que vocês estão falando e a gente não vai conseguir mudar nessa ceia, mas talvez se a gente fizer algumas atitudes, a gente vai passar a pensar na alimentação de uma forma mais profunda. O que é que vocês sugerem de pequenos hábitos que já podem fazer diferença? Inclusive, como trazer essa conversa para a mesa também. Sim. Aqui na Contente, até na estrutura desse podcast, a gente tem uma ordem lógica, que a primeira é trazer o elefante para a sala. Não trazer, né? É reconhecer que ele está ali. Então, assim, gente, em cada sala de Natal tem um elefante gigante, que é o desperdício, né? Que é a invisibilidade do processo das coisas. Das pessoas envolvidas, para que aquilo ali esteja na mesa. E eu achei tão perfeito quando você falou, Aline, né? Que quem planta não desperdiça. E essa é a lei para tudo, né? A gente só cuida do que a gente conhece. A gente não consegue cuidar do que a gente não fez parte daquele processo.
Então a gente tem esse momento de trazer esse elefante, de mostrar esse elefante e parabéns, vocês concluíram esse esse momento com sucesso, assim. O dado do lucro de 80% em cima dos alimentos, eu ainda tô aqui boladona, porque é isso, a alimentação é um direito. E aí depois a gente trazer, né, esse elefante e reconhecer que a mudança tem que ser estrutural e que a gente tem que cobrar, de formas que isso alcance grupos maiores de pessoas, do contrário a gente fica ali naquele enxugar gelo, ao mesmo tempo existe depois que cada pessoa consegue colocar luz nisso dentro da sua própria vida, o que que ela pode fazer? Então tem no aspecto coletivo, ela pode, né, cobrar das suas prefeituras que isso seja pelo menos uma pauta, né. Muitas vezes isso não chega nem a ser discutido, mas o que ela pode fazer na sua casa também, né, ano novo, vida nova, como que a gente pode, entrar nesse momento honrando mais todo esse processo. E aí queríamos ouvir as 2. E é muito real, né? A gente tem ainda essa conexão ancestral muito viva no nosso dia a dia. E eu falo muito por essa experiência própria. Eu lembro que na pandemia eu comecei a refletir sobre isso, né? Sobre o quanto você morando na cidade, se você não tiver dinheiro, você não come, de forma alguma. Sim. E aí eu retorno na pandemia para casa dos meus pais, porque lá tem quintal, e nesse quintal ainda a gente cultivava algumas coisas, ora pronobis, tomate, coisas poucas, mas que já salva, né, na questão da alimentação. Eu lembro que eu cheguei logo em casa, eles não estavam mais em casa, os meus pais se mudaram para praia tem um tempo, eles realizaram esse grande sonho assim de vida. E aí eu cheguei na casa, só tinha uma farinha e só na geladeira. E aí eu consegui fazer um refogado lá de ora pronobis com o tomate que a gente tinha no quintal e fiz uma tapioca com isso, sabe? E eu fiquei pensando, cara, é isso, né? A gente ter acesso à terra é ter acesso à sobrevivência e dignidade de uma forma muito real. E isso foi sendo tirado aos poucos da gente como um projeto, eu acredito, sabe? Porque se a gente for pensar, né, vocês estavam falando sobre a questão do lucro, com a alimentação que se tornou um negócio, se a gente for pensar, quando eu falo de escassez, a gente não está falando só de uma mentalidade, né? As pessoas têm o condicionamento de pensar isso. Mas quando eu falo de escassez, eu falo da escassez que está permeada em nossa cultura, de forma muito estrutural mesmo. Né? Porque quando você transforma bens que são básicos para a sobrevivência humana, como educação, alimentação, moradia, em produto, em negócio, você está tirando dessas pessoas, da maioria da população, o direito básico à sobrevivência. Então, isso já faz com que essas pessoas vivam em constante regime de escassez, porque a gente precisa competir, trabalhar, fazer um movimento para garantir as coisas que são básicas à sobrevivência. E aí, quando a gente sai dessa garantia do básico para pensar um pouco além disso, né? Para a gente sair dessa chave da sobrevivência para ir para uma chave de viver bem, de bem viver e de prosperidade, para a maioria das pessoas já é, acho que com uns 30 anos e olhe lá, sabe? Quando a gente já conseguiu uma certa mobilidade do nosso lugar de origem para um outro patamar social e econômico. E isso não vai acontecer para todo mundo. A gente tem dados em que a desigualdade e essa mobilidade no Brasil ela é muito mais difícil que em outros países. Então, existe toda essa questão da gente viver uma cultura da escassez muito presente. E eu tenho uma frase que eu gosto de repetir, que é: quem conheceu a falta sabe muito bem o peso do que é desperdiçar. Então, quando a gente fala de desperdício, eu quero dizer que para a maioria da população brasileira isso não está num lugar tranquilo, sabe? Esse desperdício ele vem agregado de um fator sentimental muito grande. Eu falo isso por experiência própria mesmo. Quando eu comecei a acessar a comida
orgânica, fruta, verdura, que hoje é a base da minha alimentação, fruta, verduras, raízes, grãos, a gente percebe que o que a gente usa ainda gera um resíduo orgânico, ainda gera muito desperdício, né, se a gente for pensar de não utilizar tudo. E eu lembro que quando eu tinha acesso à terra, esse desperdício era muito menor, ele era quase inexistente, justamente porque esses resíduos orgânicos voltavam para a terra. E eu consigo viver isso quando eu estou no terreiro, por exemplo. Eu sou de religião de matriz africana, sou do candomblé, e sempre que eu estou no terreiro, eu consigo viver esse ciclo que a Aline falou de forma muito sustentável, porque eu sei o início, o meio e o fim daquele ciclo. Toda comida que a gente não utiliza, que talvez seria jogado fora, dá para a gente colocar para as galinhas ou colocar na horta como compostagem. Então, esse ciclo se fecha e a gente consegue ter muito mais equilíbrio e além do equilíbrio, eu acho que emocionalmente para mim é muito tranquilo, muito mais legal, porque eu sei que a gente não está desperdiçando. Então, aquele sentimento de quem um dia viu faltar e aquele sentimento de dor ao ver a comida sendo desperdiçada, ele já não existe, porque além, né, de, claro, a gente conseguir também fazer essa circularidade acontecer na própria comunidade, que lembrando que as populações, né, as comunidades de origem popular no Brasil têm um senso de solidariedade muito maior. E isso eu não estou dizendo que é romantizado, tá? Isso já tem pesquisa que mostra que o brasileiro de baixa renda, ele doa muito mais em proporção ao seu salário, em proporção à sua renda, do que a população rica e abastada do Brasil, por exemplo. Isso aí eu não estou fazendo julgamento de valor, estou falando sobre dados, sobre pesquisa mesmo, que já comprova isso. E isso acontece porque a nossa noção de solidariedade é muito maior, porque a escassez também faz com que a gente acesse outras formas mais criativas e populares de sobreviver, né? Então, quando falta alguma coisa ali, tem que bater na porta da vizinha. A gente sabe, quando a gente é criança, que o brinquedo que a gente ganha, a bicicleta, o notebook, o celular, o computador, o videogame, não vai ser só nosso. A gente tem que dividir com o irmão, tem que dividir com o primo, que é uma vivência muito coletiva mesmo. Então, a gente acaba desenvolvendo esse senso de solidariedade. Então, além de doar para o vizinho, doar para quem mais precisa, né? Final de ano, quantas vezes eu já vi meus familiares pensarem no que vai fazer para dar de presente para o porteiro do prédio, né? Para a faxineira do prédio, para a pessoa que está ali em situação de rua, que a gente passa sempre com o carro, sempre está ajudando. Então, essa noção já permeia o cérebro, a organização dessas pessoas que vieram dessa realidade. Então, a gente está sempre buscando fortalecer quem ainda está naquela realidade que a gente já passou por ali, sabe? Então, além disso, eu acredito que pensar nessa circularidade, da forma que vocês puderem aí na casa de vocês, seja ajudando um vizinho, o porteiro do prédio, a faxineira, uma pessoa que você viu pedindo no sinal, pensar nisso já é uma forma de começar a evitar esses desperdícios no final do ano. Além, claro, de se planejar, entender a quantidade de pessoas que tem, entender a demanda real por alimento, né? As pessoas ainda acham que é uma desfeita você faltar comida na casa. Então, vamos ter esse cuidado de calcular a quantidade certa para as pessoas que vão estar ali, mas se sobrar, pensar nessas pessoas que estão, muitas vezes, necessitando de um auxílio nesse final de ano e que, às vezes, a gente não coloca isso no nosso planejamento. É importante colocar isso no planejamento também, né? E a Aline trouxe uma coisa que é muito cultural das nossas famílias, que fez a ceia de Natal e comer comida de Natal para o resto da semana, assim, no dia seguinte, no outro dia, ninguém cozinha mais por uma semana ali comendo as coisas do Natal.
E eu acho que lá em casa ainda tem, na casa da minha esposa, na verdade, a família dela tem a cultura de fazer o escaldado do peru, que é tipo o resto do peru, você fazer um escaldado com verdura e um pirão, assim, fica quase um cozido, né? Uma comida que é o cozido, que é a proteína com várias verduras, e um pirão do caldo, né? Com farinha e tudo mais, para ser essa sobra, com a sobra, a gente cria uma nova refeição, que aí já é para o momento de desarrumar a árvore, aí já se reúne de novo com a família. E é bem nesse sentido, pensar para além do seu umbigo, né? Pensar nas pessoas que estão ali, às vezes, fornecendo um serviço para você, que podem usufruir do que sobrou na sua casa, mas também o que você pode pensar para elas mesmo, né? Um panetone, um espumante, uma coisa para honrar mesmo quem fez tanto por nós o ano todo. E também pensar nessa sobra, no que você pode fazer com essa sobra de alimento ao longo da semana, ou pensar em aproveitar o resto do peru para fazer um cozido, escaldado ou alguma coisa assim, que já é refletir também sobre isso, né? Que quem viveu a falta não topa desperdiçar. Então, pensar que isso também é uma forma da gente estar honrando o nosso trabalho, honrando o nosso dinheiro e honrando a circularidade desses recursos. Perfeito. Aline? Ai, já quero emendar muito, porque a fala da Amanda trouxe aqui memórias das minhas avós. A minha família, por parte de mãe, se urbanizou há 2 gerações. Então, minha avó e meu avô vieram do interior para morar em São Paulo, e aí eles foram morar numa dessas casinhas que tinha antigamente, em cima dos prédios, que era a casinha do zelador. O meu avô era o zelador do prédio. E eles tinham galinhas nesse espaço cimentado mesmo, né? Ou seja, uma família rural que estava em processo de urbanização, né? De se urbanizar. No Natal, eles matavam uma dessas galinhas para comer. Essa era a comida do Natal. E provavelmente não sobrava nada, porque assim como a Amanda falou, a minha avó era também uma cozinheira de inventar. Isso é uma tecnologia muito importante da nossa circularidade e da nossa ancestralidade. Então, levando em conta que as nossas famílias se urbanizaram há tão pouco tempo, e aí a experiência dá essa sensação de individualização da experiência do núcleo familiar, que é só uma sensação, porque a ponta dessa circularidade está lá, no aterro sanitário, contaminando tudo, né? Então, está sobrando essa ponta em algum lugar. Me ocorre uma frase que é muito famosa do Fanon, que é de que cada geração deve descobrir a sua missão, cumpri-la ou traí-la. E, para mim, a experiência, a missão que a nossa geração precisa cumprir, ao invés de trair, é a recoletivização da vida, sabe? Não dá mais, a gente está saturado, o cansaço das mulheres, a exaustão feminina que está aí em todos os podcasts e programas de TV, isso mostra, é um efeito colateral que demonstra o quanto o projeto da família nuclear urbana, que mora sem quintal, sem comunidade, né, uma sociedade que é comunitaricida, não funcionou. Isso não funcionou. Então, no Instituto Fulô, a gente tem criado tecnologias, a partir da tecnologia digital, a gente tem criado formas de recoletivizar aqui o nosso bairro. A nossa experiência tem sido aqui no nosso bairro. E a gente tem feito isso muito em relação à comida. Então, a gente montou um grupo de consumo de alimentos sem veneno, agroecológicos. A gente faz essa compra juntos, a gente consegue comprar todos esses alimentos a preço de custo, né, ao preço direto dos produtores. E aí, com um percentual que todo mundo, ao invés de gastar aquele percentual dos 80% da margem do supermercado, a gente reserva uma caixinha com 15% que mantém o nosso coletivo funcionando. E aí, uma vez por mês, a gente se reúne, é uma delícia, porque é um evento
comunitário, a gente conversa, troca receita, as crianças brincam, a gente faz esse ponto de retirada dos alimentos e aí com isso, em pouco tempo, isso está no ar aí há 2 meses, a gente já tem só ao nosso redor 60 famílias que estão se alimentando com uma comida que é sem veneno, mas que também ajuda a dar escala, né? Quanto mais alimento agroecológico, de uma outra lógica de agricultura a gente consumir, mais a gente está incentivando que um outro mundo, né, uma outra lógica possa prosperar. E como o Natal, final de ano, é uma época de rituais, o meu convite seria esse, de você pensar nos seus rituais de Natal de forma um pouco mais expandida do que em relação à sua família nuclear. E as feiras, que estão por todas as cidades, são espaços ancestrais de coletividade que estão correndo aí o risco sério de acabarem, né? Porque hoje está tudo muito fácil, compra pela internet, a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Então, o meu convite seria esse: vá à feira. E talvez, se você tiver um pouquinho mais de ousadia, experimenta decolonizar um pouco a alimentação da sua ceia, vendo o que está ali disponível, né? Porque a gente paga caríssimo em frutas que não são daqui, não são da nossa época, Sim. que consequentemente geram muito mais desperdício porque estragam nesse calorão do Brasil, né? Elas usa-se mais agrotóxico para serem cultivadas, são mais desperdiçadas, são mais caras, quando na verdade a gente poderia consumir frutas locais e verduras locais e criar talvez as nossas próprias receitas natalinas. Quem sabe numa próxima geração a memória afetiva do gostinho de Natal não seja mais da uva passa no arroz, mas talvez da hora pronobis do quintal da avó. Gente, Amanda, você tem um convite para deixar para as pessoas também? Eu amei, eu estou extremamente tocada por esse convite. Se você quiser acrescentar um também, para a gente fechar esse episódio, eu acho maravilhoso. Eu achei maravilhoso o convite da Aline. E eu diria, assim, a feira, eu sou muito entusiasta da feira, na verdade, a feira, ela é, para muitas pessoas que eu amo, inclusive, esse espaço de interação, de conhecer pessoas. Eu acho a feira, assim, um lugar muito, muito interessante, inclusive, para a gente pensar essa lógica de consumo que não é só para você consumir do lugar. A feira é um lugar onde você cria relações. E isso remete muito à noção de prosperidade que eu pesquiso, né, que é a prosperidade iorubá, que é justamente entender que o dinheiro, ele é um recurso circular, ele é energia também. Então, pensar agora, de verdade, onde é que a gente está colocando essa energia, né, no final do ano? Já que o dinheiro é energia, porque se você não tem nenhuma religião, só de você pensar quanto de energia você colocou para conseguir aquele dinheiro. Então, só daí você já sabe que o dinheiro é energia, né? É energia, é tempo que você deixa de estar com a sua família para poder trabalhar. Então, pensa onde é que você vai estar colocando essa sua energia. Porque todo lugar que a gente coloca energia é o lugar que a gente vai fazer crescer. Então, o que é que você quer fazer crescer nesse final de ano de 2025, início de 2026? O que é que você quer expandir com o seu dinheiro? Então, eu acho interessante a gente pensar nisso, sabe? Vai comprar presente, compra daquela pessoa que você sabe que faz à mão, que tem um pequeno empreendimento, porque você está colocando dinheiro não só naquele produto, naquele serviço, mas você está fortalecendo uma família, uma pessoa que você gosta, que você conhece a história. Então, acho interessante pensar sobre isso, né? A feira é esse lugar também, de você saber de onde veio, às vezes dá para perguntar de onde foi que ele comprou, quem é o fornecedor, de onde está vindo, para onde está indo. Então, pensar nisso mesmo, sabe? Esse convite para o final do ano, pensar onde é que a gente está colocando a energia do nosso dinheiro. Gente, que privilégio ouvir vocês. Vai ficar clichê já, porque o episódio anterior eu já saí transformada. Esse também realmente parece que, né? Eu acho que o convite que a gente faz também é para a gente colocar toda essa conversa
na mesa com outras pessoas. Você que está ouvindo, leve essa conversa sobre comida e desperdício para a sua preparação. Coloca um pouco o pé no freio e sai desse automático que esse mundo nos faz viver. Conversa, cultiva, dá tempo para as coisas florescerem. Faz isso junto com as pessoas, que eu acho que não vai ter presente melhor para a sua ceia e para o ano que vem do que esse. E com esse podcast, a gente quer muito abrir esse espaço para sair do automático e para acrescentar uma pequena janela de tempo antes de cada escolha. Porque a gente sente que se a gente tem esse tempo para escolher, invariavelmente a gente vai fazer escolhas melhores. Então vocês nos abriram um espação aqui dentro, de verdade. E espero que para todos. E aí a gente também tem um convite do Pacto contra a Fome, que está apresentando essa temporada, que é para vocês acessarem pactocontrafome.org/jogue contra o desperdício. Eu lembro que o desperdício assim, foi uma conversa que fez muito parte da minha infância, em campanhas e tudo mais. E eu estou muito feliz que com a Contente a gente também está sendo essa plataforma para a gente olhar para isso que é tão fácil passar despercebido. É tão fácil, né? A comida ir para o lixo. Então lá dá para encontrar um monte de conteúdo, guias práticos. Tem a inteligência artificial também no WhatsApp, a tia que a gente já falou em algum dos episódios. Então fica esse convite final e um agradecimento gigante para essas duas professoras que nos ensinaram tanto. E, por favor, acompanhem, sigam o trabalho e ajudem a florescer. Deixem os arrobas de vocês e muito obrigada a todo mundo que nos ouviu. Espalhe essa palavra. Onde que acompanham vocês, Aline e Amanda? Para me achar é @granapretaoficial no Instagram, no TikTok, no YouTube. A gente também tem um curso de educação financeira gratuito no Sesc Digital, que é o Mentalidade Financeira, um curso incrível, assim. Que dica muito boa. rápido, prático, mão na massa, para quem quer organizar agora final do ano, para entrar o ano já com outra mentalidade, com outra perspectiva, que é isso, né, gente? Se a gente não vai conseguir derrubar todo esse sistema de uma vez, a gente precisa se organizar para pelo menos se manter bem, né, nesse processo e conseguir refletir sobre essas coisas. Acho interessante a organização financeira estar no centro dessas transformações também. Então, fica o convite para vocês conhecerem mais do nosso trabalho, nos acompanharem nas redes sociais e tirar um tempinho ali, né, do que a gente está seguindo e consumindo nas redes para abrir para essas reflexões também, que são muito importantes. E para me encontrar, para ficar sabendo do que eu faço, pode me seguir no @Aline Matulja, que é meu nome mesmo. Se colocar Aline MATU, Matu, já vai encontrar. E lá eu crio conteúdo sobre tudo isso, ecologia, clima. E por lá também vocês vão ficar por dentro quando a gente lançar a plataforma do Instituto Fulô para todo o Brasil, para vocês poderem criar seus próprios grupos de consumo e se desvincularem aí das rotas impactantes que nos impõem alguns padrões dos quais queremos muito fugir. Gente, muito, muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Amanda. E obrigada, Pacto contra a Fome, por fazer essa parceria que nos proporciona conversas que mudam uma chave no cérebro. Muito obrigada. Até a próxima, com menos desperdício e mais autonomia nas nossas escolhas.